Eu sou a Rafa Ferraz e esse é mais um vídeo da série sobre marketing digital. Ou, se você estiver ouvindo, mais um podcast dessa série que a gente está dissecando o marketing digital. Eu não sou especialista, eu só sou uma curiosa e, como você, quer entender um pouco do marketing digital, né? Hoje só se fala em marketing digital e, claro que ao meu lado, André Sintra, o especialista. Olá, Rafa, tudo bem? Tudo bem? Vamos Tudo a mais bom. um vídeo? Com certeza. No primeiro vídeo, caso você não tenha visto ou caso você não tenha ouvido o podcast, vá lá. A gente falou sobre o marketing digital de uma maneira geral, né? Falamos muito, inclusive, tem muito assunto para você entender já de maneira genérica. Agora, em cada vídeo, em cada podcast, a gente vai começar a falar de técnicas específicas, ferramentas, metodologias, nomes específicos, porque tem nomes que a gente não entende, né? Sim, são É o muitas tequinês. nomenclaturas. Tequinês, né? Exatamente. Isso. E hoje a gente vai falar de... Inbound marketing. Tá, e aí, inbound marketing, eu te pergunto, o que é inbound marketing? Legal. O inbound marketing é o marketing de atração, né? A gente, quando monta uma estratégia, a gente pensa em produzir peças, conteúdos, materiais que vão de encontro com a dor do cliente, não necessariamente a oferta do produto. A gente tenta... Não é uma coisa direta, então. Isso, eu não chego oferecendo a agência de marketing digital. Eu chego colocando conteúdos como melhorar as vendas, como aumentar as vendas, como ganhar autoridade no mercado. Então a gente vai mais nessa linha para que a pessoa entenda a partir desses conteúdos, dessa estratégia, desses materiais, que ela precisa de uma agência para conseguir esse resultado. Então a gente vai pela dor e pelo sintoma. Isso você está usando o exemplo de alguém entender que precisa contratar uma agência de marketing digital. Você usa o inbound marketing, a sua empresa que é a Pulse Digital, você também usa essa estratégia para fazer com que as pessoas entendam que, talvez eu precise de marketing digital. Exatamente. Né? Exatamente, por isso que ele é o marketing de atração. A gente atrai as pessoas quando elas estão pesquisando pelo problema ou pelo sintoma. Porque às vezes ela, antes de entender que ela tem um problema, ela tem um sintoma. Né? E aí, quando ela entende que tem um problema, ela vai aprofundando até chegar no produto ou serviço que a empresa oferece. Então você está me dizendo que não é uma coisa direta que você já vai vendendo o serviço de marketing digital. Você tem que mostrar para a pessoa que talvez ela precise disso. Exatamente. E explicar o que é o marketing digital para ela falar, eu preciso disso e vou contratar. Sim, e aí a gente parte do princípio, né, que hoje a gente não compra nada sem pesquisar na internet. E aí a gente, verdade. Através do inbound, a gente cobre o que a gente chama de jornada da compra. Né? E a estratégia, ela pensa nisso, né? Desde aquele momento que a gente chama do topo do funil, que a pessoa ainda está com sintoma, ela não tem ideia de como ela vai resolver. Um exemplo que numa conversa que a gente teve e você usou foi sobre o cara que tem dor de cabeça, ele precisa de óculos, mas ele não sabe. Exatamente, ele tem um sintoma que é dor de cabeça e ele ainda não entendeu que isso pode estar associado há muito tempo no computador e ele precisa de um óculos de descanso para ficar mexendo no computador. Então ele vai lá num buscador, no famoso Google, e pesquisa dores de cabeça. Vai aparecer uma série de coisas. Os principais causas da dor de cabeça constante, por exemplo. Ele pode cair num conteúdo que vai falar, você fica muito tempo no computador, você costuma ler muito em ambiente com pouca iluminação. Aí ele fala, não, o meu caso é o computador. Aí ele começa a pesquisar mais sobre como evitar a dor de cabeça para quem fica muito no computador. Então ele vai aprofundando a pesquisa e isso a gente chama de jornada. Ele vai caminhando nesse processo da jornada até chegar um momento que... ele vai entender que ele precisa de um óculos. Ele vai entender que ele precisa de um óculos, ele precisa de um tratamento, ele precisa de uma cirurgia. O conteúdo vai dar essas possibilidades e a gente consegue mapear em que estágio dessa jornada ele está. Então, a ideia é que neste caso, neste exemplo que a gente deu, que a loja que vende óculos faça conteúdos... Exatamente, com foco no sintoma. Com foco no sintoma, até chegar... Imagina uma pessoa que está com dor de cabeça, que ainda não entendeu que ela precisa de um óculos, e ofertando um óculos. Para que essa pessoa vai comprar um óculos? Se ela não sabe ainda que a dor de cabeça dela é causada pelo excesso de uso do computador, né? E que ela com não óculos sabe. pode resolver. Exatamente, que ela precisa passar no oftalmo para pegar uma lente, entender e comprar esse óculos, né? Tá, e aí a gente então tá falando de um processo de atração, e como a gente já conversou um pouquinho fora nos bastidores, Sim. Eu entendo que assim, se não é um processo de inbound,
você iria já vender para um público que já sabe que precisa de óculos. O inbound, você quer atingir um público que ainda não sabe que precisa. Você quer mostrar para ele que ele tem um problema. É isso? Então, eu poderia dizer que, através do inbound, que é uma metodologia do marketing digital, eu crio um novo público, eu aumento o meu público. Você aumenta o alcance. Imagina o seguinte, hoje em dia a gente não compra nada sem pesquisar na internet. Então assim, ele até pode comprar um óculos na sua ótica, mas provavelmente ele pesquisou em outros sites. Então assim, a gente tem que partir da premissa que a gente tem que estar presente em todos esses estágios, né? Porque... Que seria uma jornada da compra? Isso, porque antigamente a gente confiava no vendedor ou diretamente no médico. Hoje em dia, lógico que você confia no médico, mas você já chega no médico, né, meio com a consulta do Dr. Google, né? Você já pesquisou, você vê um nome lá, o médico fala, você está com X problema X. Você vai no Google querer entender e às vezes você vê você acha que você tá morrendo, né? Exatamente. Que não façam isso. Nessa área da saúde eu não recomendo, mas assim, para serviço, produto, faz todo sentido você pesquisar. Você vai comprar um celular, você vai trocar de carro, então você entende a diferença de um carro para o outro, então você vai meio que na loja negociar e tirar dúvidas pontuais. Quem não está fazendo isso, a concorrência tá. Então ele pode consultar outros sites e aí pode ser que ele estabeleça um relacionamento com essas empresas. Entendi. E aí essa empresa pode ser uma opção no momento que ele entende que ele precisa daquele produto ou serviço, aquele tratamento. Porque ele já está se relacionando com essa pessoa, esse potencial consumidor. Né? E quando você anuncia direto, você diminui essa abrangência porque você está pegando quem já fez essa jornada em algum outro site, em algum outro lugar. Que já sabe que precisa. Exatamente. Então, você reduz o seu público. Você reduz. Através do inbound, você pode trazer um público novo que ainda nem sabe que precisa daquilo. Exatamente. Você abre o leque e você pega pessoas que ainda não entenderam que precisam da sua solução ou produto. Então a gente poderia dizer que o inbound marketing ele é fundamental para o marketing digital, né? Se a gente está pensando nos dias de hoje, onde as pessoas pesquisam muito para comprar qualquer coisa, eu pesquiso, vejo se tem comentários, qual é a melhor marca, potência, sei lá, seja do que for. Basicamente, é muito importante que a gente faça o inbound marketing para qualquer situação, qualquer cliente que te contrate, por exemplo, ou depende? Sim, o ideal é que todo mundo faça. Partindo dessa premissa, pensa o seguinte, quantas vezes você entra no Google por dia? Eu, para chegar aqui, tive que entrar no Google, botei o nome do estúdio para pegar o endereço. Então, hoje eu já entrei, acho que umas 3 vezes, nós estamos hoje... No início do dia. No início do dia. Então, assim, provavelmente eu vou entrar mais umas 10, 20 vezes durante o dia. Então, qualquer dúvida que a gente tem, a gente vai lá pro Google e pergunta. Então, assim, ele é essencial. Mas tem um detalhe, o inbound marketing é uma estratégia de longo prazo. Então assim, o que você começa a plantar hoje, ele vai começar a dar resultado daqui 10, 11 meses, 12, se você não tem nenhuma iniciativa de inbound ainda. Se você já é uma empresa que já tem um blog, já produz conteúdo, talvez você reduza esse tempo. Mas ele é uma estratégia de longo prazo e com investimento maior do que qualquer outro tipo de estratégia, porque ele engloba as melhores ferramentas do marketing digital e você usa tudo isso de forma simultânea. Né? O ideal é que todo mundo faça, mas nem todo mundo tem condições de fazer um investimento maior e esperar resultado a longo prazo. E aí, qual seria a alternativa, por exemplo? Não usando a metodologia de inbound, eu consigo usar ferramentas do marketing digital de maneira isolada e ainda assim ter um resultado efetivo? Sim. Por exemplo, a gente quando percebe que o cliente ele não pode esperar ou que ele quer um resultado mais rápido, a gente começa com uma das vertentes que estão dentro do inbound marketing, que é os links patrocinados. Que a gente pega quem está já no fundo do funil, né? No fundo do funil do inbound, né? Da jornada, que já está considerando a solução, ele já entendeu que tem um problema, que ele precisa comprar e a gente anuncia palavras ou banners em redes sociais e nos canais que a gente usa diariamente, ofertando o produto.
mas tem que entender que ele já gerou valor, já entendeu o que precisa em outros locais. Então, nesse caso, é justamente você começar com um público que você, teoricamente, já tem, já Isso. teria. Você tá pegando do potencial mercado. Tem uma pesquisa do Chet Holmes, na verdade não é uma pesquisa, é um livro, onde ele fez essa pesquisa e identificou que só 3% do teu potencial mercado está comprando agora. São pessoas que já entenderam que tem esse problema e estão atrás da solução. Ok. Então tem 97% que ainda está caminhando. E o inbound ajuda a fazer isso? Isso, o inbound ele vai trabalhar os 100%. Ele vai pegar desde lá de trás, do sintoma até a oferta do produto. Mas é importante a gente falar isso, que mesmo se você não tiver tempo para esperar esse tempo de resultado de 1 ano, 6 meses, 1 ano, ou se você até não tiver como investir, porque talvez você é uma empresa menor, tem como usar ferramentas isoladas do marketing digital. Exatamente. E depois, de repente, um planejamento de ir aumentando esse público. Isso, a gente sugere que a ferramenta que você use inicialmente é links patrocinados. Tá, que dá um resultado mais rápido. Isso, porque tem gente que fala, vou fazer e-mail, vou fazer... Inclusive, um exemplo, quando eu te procurei para pegar... Eu sou locutora, eu queria que as pessoas me encontrassem meu site de uma maneira... quando pesquisasse, que meu site aparecesse. A gente tem 2 estratégias, uma pagando, Exatamente. botando anúncio, e a outra seria de forma orgânica, Isso. que precisa de um trabalho a longo prazo. Porque imagina assim, o pago é assim, Google, você pagou pro Google, ele te prioriza. No orgânico, o algoritmo vai ler, vai entender, vai falar, é relevante, mas não é o mais relevante. Te coloca na 3ª página. Aí você tem que continuar trabalhando para tentar baixar. Então, assim, é um trabalho que pode ser rápido, como pode ser lento, ou como pode ser que você nunca apareça na primeira página para um determinado termo. Porque tem concorrente, tem conteúdos com mais autoridade, porque são mais antigos. Então, tem N fatores que você não tem controle. A mídia não, você paga, você vai aparecer. Então, por isso que ela traz um resultado mais rápido, que a gente estrutura uma campanha e publica, amanhã você já está ranqueando, já está gerando um contato ou outro, e é óbvio que ela também, você vai lapidando ela para que ela fique cada vez melhor. Quer dizer o quê? Que a mesma verba traz mais resultado. Você otimiza esse processo. Entendi. Agora, a gente falou do inbound, mas eu vi que existe a palavra outbound. Qual é a diferença? O outbound ele é uma estratégia de intromissão, né? De interrupção. Então é o caminho inverso. O inbound a gente pega pessoas, a gente tenta atrair pessoas que têm um problema ou um sintoma que a gente sabe que o nosso produto ou serviço resolve. Tá. Certo? A gente como empresa entende qual é o perfil, né, do cliente ideal, aquele que você sabe que ele acaba te contratando. Então na Post a gente sabe quem é. Normalmente é um pequeno, médio empreendedor, né? E no médio ele já tem uma estrutura de marketing. Então, o que eu faria no outbound? Eu já sei, pequeno empreendedor que tem uma empresa que tem até X funcionários, um faturamento Y, eu vou atrás dessas pessoas. Então, tem ferramentas para isso, que você consegue extrair esses perfis, por exemplo, do LinkedIn, né? E aí eu, com esses perfis, eu vou prospectar essas pessoas. Então você está me dizendo, calma aí, que é como se o outbound ele fosse do meio do caminho do inbound, ou não? Não tem nada a ver. O inbound você cria um novo público, você aumenta, e o outbound você já vai num público que talvez já tenha interesse. Não é isso? É, mais ou menos isso. Ó. No inbound, o que a gente faz? Eu não tô... É óbvio que eu tenho um perfil, né, fictício ali, que a gente chama de persona, que eu trabalho todo o conteúdo pensando em linguagem para esse perfil. Só que eu não tô abrindo um conteúdo, uma estratégia com foco direto no perfil, né? Eu tô no sintoma e na dor, né? Eu tô pondo ali um problema que várias pessoas podem ter. Eu posso atrair essas pessoas e a partir disso ir gerando valor na minha solução ou no meu produto, para que desperte o interesse dela conversar comigo e me contratar, certo? O outbound eu faço o inverso. Eu entendo pelo meu histórico de clientes. Ok. Qual é o perfil médio desses clientes, né, em tamanho, em características. E aí eu falo, vou atrás dessas pessoas e vou iniciar uma conversa.
E a conversa, normalmente, a gente também, em vez de chegar falando me contrate, você tem este problema, você sofre desse problema. Entendi. Então a gente também cutuca dessa maneira, mas é o processo inverso. Nós vamos atrás deles. O inbound, ele é atraído. Ele tá com problema, ele tá pesquisando. Ele vem atrás da gente. Isso. É claro que a gente é que faz com que ele venha, mas de uma maneira bem discreta. Exatamente. Eu jogo um monte de iscas. É quase assim, ó, quando a gente tá casado, a mulher e homem, geralmente a mulher, ela faz com que o homem ache que ele está tomando a decisão que ele quer tomar. Mas é a gente que tá fazendo ele tomar essa decisão. Faz sentido? Mais ou menos. Ou seja, no embalde é isso. A gente cria uma isca pra ele achar que ele sozinho se deu conta de que ele tá precisando daquilo. Mas tem um marketing digital por trás daquilo. Exatamente. Ai, gente, que comparação horrorosa. Olha, André, eu acho que ficou bem explicado. E eu queria usar um outro exemplo, que a gente vai falar do monociclo elétrico, que é algo que eu estou usando. Mas a gente pode encerrar com um exemplo de como seria uma estratégia de inbound falando do monociclo elétrico. Okay. Mas só antes disso, a gente já entendeu o que é o inbound e você falou que existem ferramentas do marketing digital que juntas, elas atuam dentro do inbound. E aí eu anotei aqui, a gente tem marketing de conteúdo. Sim. Que seria fazer os conteúdos. Isso, com pra foco atrair. Na jornada, com foco no sintoma, na dor, e aí ele tem uma organização desses conteúdos. Então eu tenho conteúdos que tratam mais o sintoma, que a gente chama de aprendizado e descoberta, esse tipo de conteúdo. Então é conteúdo não assim, este é o óculos tal e ele é assim assado. Não, eu vou falar sobre dor de cabeça, sobre problemas. Então a empresa vai falar de um tema que não é o produto dela. Exatamente. Mas que leve ao produto. Que leve ao produto, isso. É uma maneira de você conseguir que a pessoa amadureça esse problema, entenda que ela tá com esse problema, e o final dessa história é o produto. Tá. Isso é o marketing de conteúdo, a gente vai ter um vídeo só falando de marketing de conteúdo. Uma outra ferramenta que também é usada é o famoso, ou a famosa SEO, que significa? É o Search Engine Optimization, que é a otimização para os mecanismos de busca. Ou seja, quando alguém vai lá no Google ou qualquer concorrente e digita alguma coisa, é fazer com que o seu site ou blog apareça, o ideal que seja de forma... o SEO é de forma orgânica, né? É orgânico, isso. É orgânico. Se não é o pago, é os links patrocinados. Que é uma outra ferramenta que também está anotado. Exatamente. Se for pago, link patrocinado. Isso. Mídias sociais também é uma ferramenta muito usada dentro do inbound. Sim. Que é para fase de atração também? Na atração, relacionamento, porque às vezes você tem um cliente que já está seguindo tua página, então você pode ter conteúdo específico para ele. Ele é uma ferramenta que atua na atração e no relacionamento já com os clientes, mas também é conteúdo, é informação relevante. Tá. Uma outra ferramenta seria e-mail marketing. Sim. Quando a gente fala de e-mail marketing, é aquilo que a gente recebe, tipo, uma cadência de e-mails, às vezes, da mesma empresa. Você recebe uma vez, aí a segunda. Isso seria o e-mail marketing? O e-mail, ele entra no processo de nutrição, né? Então, imagina, você tá na jornada e você baixou um material lá no começo sobre dor de cabeça, que é um e-book falando sobre as 5 principais causas da dor de cabeça. Uhum. A partir desse momento, você entra num software de automação que entende, porque o conteúdo é de topo de funil, aprendizado descoberto, início da jornada da compra, que eu tenho que caminhar você através dessa comunicação via e-mail nos conteúdos até levar o produto. Entendi. Então, a hora que você entra lá, eu começo a conversar com você. Oi, Rafa, vi que você baixou o material. Você quer ler mais sobre quem fica muito tempo no computador? Quais são os sintomas? Provavelmente, se você fica, você vai ler. E assim eu vou caminhando. Aí você lê, o próximo viu? Talvez você precisa passar no oftalmo, que talvez você precise de um óculos. Entendi. Então, aí você começa a comparar tipo de óculos mais para baixo. Você começa a mostrar case, olha, fulano que tinha dor de cabeça todo dia, depois que ele passou pelo oftalmo e tá usando a nossa lente com a nossa armação, ele já não tem mais dor de cabeça. Entendi. Então, a gente vai caminhando isso pelo e-mail marketing também. Pelo e-mail, também. que é um processo que a gente chama de nutrição. Tô nutrindo você, tô dando informações para gerar valor na minha solução, te ajudar a resolver o seu problema. E quando você falar, eu preciso de um óculos, você vai lembrar da minha ótica. Ótimo.
A gente também tem o Analytics, Web Analytics. O que é isso? O Web Analytics é uma ferramenta também do marketing digital usada dentro do inbound. Isso. Da metodologia. A maior vantagem do marketing digital são os dados. Então, assim, a gente consegue entender muitas informações que no marketing tradicional, na publicidade tradicional, você não tem. A gente falou isso no primeiro vídeo, inclusive, né? E ele é fundamental para que você consiga ajustar esse processo. Porque às vezes na jornada, ou em qualquer outra etapa do inbound, você tem dados que tem um pedaço que tem muita vazão de pessoas. Então você entende naquele ponto que você precisa fazer um ajuste. E é imediato isso, né? Imediato. Você não demora como antigamente só se anunciava na TV. Aí você ficava meses para entender onde é que é o problema, onde é que tá errado, onde é que tá certo. Isso, ali eles você faziam consegue pesquisa, né, de campo. Você viu a propaganda, o que você achou, o que você entendeu? E hoje em dia você não precisa fazer isso, né? Você tem o dado real de quem entrou, consumiu, se descadastrou do e-mail, não baixou o material, não deu sequência no fluxo, não virou uma oportunidade. E tudo isso é insumo para você melhorar o processo. Você mudar a estratégia onde você entende que tem vazão maior, que as pessoas interrompem o processo de nutrição e abandonam. Então tudo isso você vai ajustando. Aí você faz um teste, por exemplo, troca o subject do e-mail de nutrição, o assunto. Melhorou a conversão? Melhorou. Então tem N coisas que você pode fazer nesse processo que você vai otimizando ele, e aí aquela premissa de com o mesmo investimento melhorar o resultado. Ótimo. Então, para vocês entenderem, inbound é uma metodologia dentro do marketing digital, e a gente usa várias ferramentas, né, dentro do inbound. A gente falou marketing de conteúdo, SEO, links patrocinados, mídias sociais, analytics, e-mail marketing, e vamos ter um vídeo ou um podcast para cada uma dessas ferramentas. Isso. Né, para a gente poder se aprofundar nelas. Cada uma dá uma história longa. E pra gente encerrar, já falamos bastante, mas eu acho importante. A gente esqueceu de falar, o inbound é um processo, é um trajeto que se faz para chegar no momento da compra. E a gente tem a figura do funil mesmo. Isso. Não é? Que eu vou falando aqui, pra gente não demorar tanto, você vai... A primeira a gente falou muito em atração. Então a primeira ideia do inbound marketing é atrair um novo público. Isso, a atração ele usa algumas ferramentas do marketing digital, como links patrocinados, que é uma ferramenta para gerar audiência para o site, SEO, que é otimizar, ser bem ranqueado. Nesse momento é a hora de mostrar para aquele público que ele tem um problema e ele precisa resolver aquele problema. É você aparecer para as pessoas certas, na hora certa, e isso levar para um local estratégico onde você tenta converter esse visitante em um lead, uma proposta. Lead é um contato, um possível contato, um possível cliente. Isso. Então, aí você já falou. Então a gente tem a atração, aí tem a fase de conversão, de converter. Isso. Né? Que é justamente fazer ele virar o seu cliente. Aí na fase de conversão você usa estratégias para pegar esse visitante que chegou lá com um sintoma e um problema, ele fornecer os dados para você. Seja para pedir um orçamento, seja para comprar um produto, seja para pegar um material para ele aprofundar essa pesquisa. Então você usa estratégias nesse momento para transformar um visitante em um contato. Então, vamos fazer uma coisa que a gente já mata 2 coelhos de uma vez só. Eu falei da história do monociclo. Então, vamos colocar a história do monociclo e ir falando o que a gente pode fazer com essa ideia em cada etapa do funil. Eu tenho um monociclo elétrico há pouco tempo, muita gente não sabe o que é uma rodinha elétrica, e eu ando por São Paulo no monociclo. Mas muita gente não sabe o que é um monociclo elétrico, para que serve, por que eu teria um monociclo? Eu, inclusive, quando fui atrás do monociclo, não fui atrás do monociclo, eu fui atrás de mobilidade urbana, eu fui atrás de repente, uma bike elétrica ou um patinete elétrico e me deparei com um monociclo. Sim, a jornada da compra total. Total, né? Porque provavelmente você começou essa jornada pesquisando sobre mobilidade, como perder menos tempo no trânsito. Então a gente vai considerar uma empresa que vende monociclo. Na fase de atração, ela tem que falar sobre mobilidade urbana, sustentabilidade. Isso. Dentro da fase de atração, você tem a jornada. Você vai produzir conteúdos com esse foco. Então, bem de topo de funil da jornada, né, de aprendizado e descoberta, a gente não vai falar do monociclo, porque você na época não conhecia, você queria mobilidade. Então a gente cria conteúdos pensando nisso. Como ter mais mobilidade em São Paulo, como perder menos tempo no trânsito, né? Como
preservar, né, o meio ambiente. Como economizar. Como economizar. Então tem várias dores que você pode produzir jornadas para cobrir esses problemas que no final chega no monociclo. Ok. E aí na hora de conversão seria em que momento isso? Que eu já No momento, encontrei... então, vamos supor que você está bem no topo da jornada, que você está pesquisando como ter mais mobilidade. Você pesquisa, cai num artigo do blog da fabricante. Quando você entra lá, eu posso ter o que a gente chama de CTA, Call to Action, é uma chamada para uma ação. Eu estou tentando fisgar você, né, como cliente ou como um possível cliente no futuro, porque você ainda está pesquisando sobre mobilidade, você ainda não entendeu que o monociclo vai resolver. Então, nesse caso, eu posso ter um gatilho lá, um CTA, para baixar um material que mostra os 5 melhores meios de transporte elétricos. Ok. Então, assim, quando você baixa, você converteu. Só que eu sei que você está num estágio da jornada que ainda é muito inicial. Não dá para falar compre um monociclo agora, Rafa. Porque você ainda não entendeu que ele é melhor que os outros meios de transporte. Ok. E daí a gente vai explicando essa diferença entre uma bicicleta elétrica, um monociclo. As vantagens, desvantagens, Isso. Enfim. Exatamente. Até que o momento você fala, não, acho que o monociclo é melhor. E a gente chama esse estágio de levantada de mão. Você vai pedir um orçamento ou vai pedir uma ajuda. Ah, que interessante. Ok. E aí, a gente tem a outra fase do funil, então, atrair, converter e relacionar. Que momento seria esse? O relacionar é logo depois que você, nesse processo da jornada, baixou esse e-book dos 5 melhores meios de transporte elétricos. E aí a gente entra com a automação que a gente explicou um pouquinho antes. Eu começo a conversar com você, falar, você leu. Então, assim, agora eu quero que você entenda por que você deve comprar um monociclo. Por que talvez ele seja melhor do que a bike ou o patinete? Isso de uma forma bem sutil. Por que ele é melhor? Porque você... Quais as vantagens? Quais são as vantagens? Essa palavra é melhor do que melhor, né? Exatamente. Ele é mais fácil de guardar. Você pode, no meio do caminho, resolver pegar um táxi porque ele cabe junto com você dentro. Entre outras questões. Ele sobe ladeira, que eu já vou fazer uma propaganda. O patinete não sobe. Então. E aí você consegue mostrando isso. Né? E aí, já mais específico. E aí você já tá nessa fase de relacionamento que a gente vai nutrindo você com essas informações e sem falar, me compre, eu sou melhor. Tem um momento certo para falar isso. Tá, então, atração, conversão, relacionamento, depois a gente vem pra venda. E aí, beleza, já entendi que tem muitas vantagens no monociclo. E aí, o que você faz? Então, aí você tem 2 maneiras de chegar na parte da venda. Uma que é a levantada de mão que eu te falei. Você mesmo entendeu e pediu um contato, falou, gente, eu quero conversar porque eu quero comprar um monociclo, quero entender como é que compra, a garantia. Aí a gente chama de levantada de mão. E tem o que a gente chama de MQL, que é o Marketing Qualify Lead, que é esse lead que está sendo nutrido, né? Ele ainda não pediu o orçamento. Esse lead é esse contato, esse possível cliente. Exatamente. Mas, por exemplo, quando ele está num estágio que ele já está querendo entender se é melhor, por exemplo, um conteúdo de jornada já do fundo de funil, que a gente entende que ele já está muito perto da compra, que é importar um monociclo ou comprar de um fabricante nacional. Tipo, ele já está pensando em comprar, você concorda? A ferramenta entende isso pela regulagem que a gente faz e ela notifica a equipe comercial. Aí a equipe pode entrar em contato? Isso, mas aí a abordagem é diferente, né? Uma coisa é você pedir uma proposta. Então eu ligo para você falando, Rafa, tá, que modelo você quer? Por que você quer? Pra eu te ajudar a escolher um modelo. Então é diferente a conversa. No outro a gente entende que ele tá próximo, mas ele ainda não levantou a mão. Ainda não pediu ajuda. Ele ainda não pediu ajuda. Então você entra mais num processo consultivo. Tô vendo aqui, você tá em dúvida. Isso acontece, por exemplo, quando você entra num site de uma operadora de telefonia para pesquisar, que a operadora agora também vende internet e TV a cabo. E aí você entra para pesquisar, e aí eu recebo um telefonema alguns dias depois, perguntando se eu tenho interesse e tudo mais, porque ela viu que viram, não sei se tem a ver, mas viu que eu tava ali pesquisando. Ali eles usam tecnologia para isso, mas não é muito inbound, né? Porque você não fez uma jornada. Entendi. Você não deixou um rastro, né? E no inbound, todo esse conteúdo que você consome fica nessas ferramentas. Tá, entendi.
O vendedor ele pode olhar isso e criar uma estratégia para conversar com você em cima daquilo que você consumiu. De maneira mais delicada, porque nesse Isso, caso ele está exatamente. próximo da compra, mas o cliente ainda não pediu o orçamento. Exatamente. Então você vai oferecer o produto com uma certa... Você vai no discurso de que você quer ajudar. E nisso você vai tentar reverter para um orçamento, para uma venda. Tá, e aí então, atração, conversão, relacionamento, venda e depois analisar. Análise seria o quê? Depois da venda, isso? Você conseguiu vender ou não? Você analisa tudo. Você pode analisar só o estágio de atração. Então, quais as páginas do meu site que trazem mais audiência e geram mais leads? Aí no relacionamento, quais automações estão funcionando melhor? E na venda, quanto tempo médio demora para vender? Quantos leads gerados pelo MQL, né, que é aquele que a ferramenta qualifica? Qual é o meu aproveitamento? Então essa análise é uma análise do processo de uma maneira geral, não é a análise da venda, é uma análise de todo o processo. Isso. Para saber o que está valendo a pena, o que mantém ou o que muda. Exatamente. Você vê todos os estágios e você às vezes faz ajustes em alguns pontos do funil. Né? Okay. Não necessariamente. Na verdade, você faz ajustes em tudo. O tempo todo. O tempo todo. Mas chega uma hora que ele fica mais num ponto ou outro. No início, você começa ajustando tudo, né? Uhum. E aí a gente sabe por prática que em algumas taxas, né? Por exemplo, de visitante para lead, chega num teto, a gente sabe que aquele é um teto bom. Então, assim, vamos otimizar outras pontas. Entendi. Tá? Mas normalmente se otimiza tudo. E depois da análise, a gente tem a retenção, que seria considerando que eu já vendi, já tenho um cliente e eu preciso fidelizá-lo? Isso, aí você usa todos esses mecanismos que a gente falou, mas com o objetivo de manter o cliente dentro. Né? Então, normalmente, são mais empresas de assinatura, de recorrência, né? Hoje em dia tem plataformas que você faz um pagamento mensal e o supermercado te entrega, né? Então, esse cara tem que fazer um processo de retenção. Para eu continuar assinando. Isso, exatamente. No caso de quem vende, sei lá, uma Coca-Cola pela internet, ele talvez não precise pensar nisso, né? Ou se ele vende de formato assinatura, faz sentido. No caso da gente, faz todo sentido como agência, porque o cliente entra e ele permanece. No caso do monociclo, se eu já comprei, talvez exista até uma retenção, porque provavelmente eu comprei um inicial, daqui a pouco eu vou querer comprar um intermediário, ou vai ter um acessório, ou talvez valha a pena a retenção. Uma manutenção. Ele fala pra você, olha, Rafa, você usa com qual frequência? Se você usa 2 horas por dia, o ideal é que você faça uma manutenção a cada 30 dias. Não, e eu posso dizer que tem 2 meses que eu comprei e eu já vou trocar o meu monociclo por um intermediário, porque eu uso muito todos os dias. Então, eu entendi que um intermediário que tem a roda um pouco maior, ele é mais estável para quem usa todos os dias. Então, e onde eu comprei, eles fazem esse papel. Eles não vendem um produto, eles vendem qualidade de vida. Então, é isso. Existe uma retenção. Você tá aprendendo como? Existe um conteúdo que você tá consumindo? Como é que você tá entendendo que você precisa migrar? Na verdade, acaba que eles produzem conteúdos, mas mais do que conteúdo, a maneira como eles se relacionam, como ainda a comunidade de monociclistas é pequena, eles conseguem ter um controle. Entendi, eles criaram então, uma comunidade. A gente tem, existe grupo no Facebook, existe grupo no WhatsApp, no Telegram. Isso é inbound puro. Isso é inbound? Quando você tá as pessoas combinam de fazer passeio, aí a gente troca informação sobre, olha esse aqui, essa marca tal, esse assim assado, pô, é mais seguro. Aí você experimenta o da outra pessoa, aí você entende. É o fabricante que tá munindo essa comunidade. É a loja que vende não é o fabricante de uma marca específica. Tá, okay. Essa loja vende 2 marcas. E o interesse... Sim, ele tá fomentando a comunidade com informação relevante, conteúdo. Ele não fica falando, agora me compra. Não é isso. Não. Ele abre o diálogo. Inclusive, quando eu fui lá comprar, ele oferece aula de monociclo. Então, eu fui lá pra comprar a bike elétrica e queria conhecer o monociclo. Aí oferece a aula, aí conversa. Então, isso aí é um processo do inbound que tá na retenção. Porque não adianta eu te dar um produto que você não saber usar, a chance de você encostar ele ou vender é grande. Então, eu preciso te educar, mostrar pra você como é que usa, como é que você tira o melhor proveito do produto, pra que ele gere valor pra você e você fala, não, eu realmente preciso do monociclo. E isso tá dentro do inbound também. A gente tem que pensar nisso, né? E tá bem nessa fase de retenção.
Que bacana. Eu acho que deu pra entender. Falamos muito. Eu sempre acho que a gente fala, não, agora a gente vai falar um pouco menos. Bom, mas qualquer coisa a gente edita, não tem problema. Exatamente. Mas eu acho que então ficou claro o que é o inbound, que é uma metodologia dentro do marketing, que é o ideal que todas as empresas pudessem fazer, porque ele é bem completo. Exatamente. Ele vai atuar em todos esses momentos da jornada da compra, que eu acho que é o mais importante. Então é isso, gente. Fica aqui mais um vídeo e um podcast sobre o marketing digital, onde a gente está dissecando o marketing digital. E este vídeo e esse podcast foi sobre inbound marketing. Um beijo, obrigada, André. Obrigado, Rafa. E até o próximo vídeo. Exatamente, no próximo episódio. Podcast. Tchau. Tchau.